Olá, eu sou a professora Érica Negrini Lia, do Departamento de Odontologia, e ministrarei a vocês uma aula sobre anestésicos locais. Iniciaremos pelo histórico da anestesia local. Em uma época, quando não existiam métodos farmacológicos para o controle da dor, os procedimentos eram realizados às custas de muito sofrimento dos pacientes e algumas vezes também se utilizavam fármacos inalatórios como o éter ou até mesmo a ingestão de álcool para controlar a dor das pessoas. O primeiro anestésico local a ser reconhecido como tal foi a cocaína, que é um alcaloide extraído das folhas de uma planta denominada Erythroxylon coca. A cocaína foi isolada por um químico em 1860 e observou-se então que ela apresentava efeitos na língua, por exemplo, como o adormecimento da língua, e ela passou a ser utilizada por meio de comprimidos e de pomadas para aplicação local. Aproximadamente 8 milhões de pessoas que habitam a região dos Andes mascam até hoje a folha da coca para diminuir os efeitos da grande altitude nesses locais. Freud, em 1884, foi quem observou os primeiros efeitos fisiológicos da cocaína, tanto os efeitos centrais, compreendidos como a euforia, mas também os efeitos relacionados à dependência química desse fármaco. E Kohler foi quem introduziu a cocaína como anestésico tópico na cirurgia oftalmológica. Em 1884, a anestesia local na odontologia foi introduzida. E a primeira molécula que surgiu como um substituto sintético da cocaína foi a procaína, que foi sintetizada em 1892. Os anestésicos locais são fármacos que determinam o bloqueio reversível da condução nervosa com perda de sensações em uma área circunscrita do organismo, entretanto, sem alterar o nível de consciência. Nessa figura, nós percebemos a divisão do sistema nervoso entre central e periférico. Então, o sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, composto pelas ramificações nervosas terminais. Vemos também nessa figura que os anestésicos locais, eles podem agir tanto em pontos do sistema nervoso central, quanto em pontos do sistema nervoso periférico. Os anestésicos locais são classificados de acordo com o seu grupo químico como éster ou amida. Então, nós podemos verificar aqui que nós temos uma porção lipofílica composta por um anel benzênico, uma cadeia intermediária que contém o grupo químico orgânico ao qual pertence esse anestésico local e uma porção terminal hidrofílica. Então, como amidas, nós temos aqui alguns exemplos: a lidocaína, a etidocaína, a mepivacaína, a bupivacaína, a prilocaína e, entretanto, gostaria de chamar a atenção para a articaína, que contém dois grupos químicos simultaneamente. Ela contém o grupo amida e o grupo éster. E dentre os ésteres nós temos a tetracaína, a benzocaína e a própria cocaína. Há uma diferença de metabolização entre as amidas e os ésteres. Os anestésicos locais do grupo amida são metabolizados primariamente no fígado e geram um metabólito denominado ortotoluidina, que foi muito associado à presença de uma doença denominada metemoglobinemia, que significa
uma dificuldade da hemoglobina em transportar o oxigênio, tornando então os tecidos pouco oxigenados. A metahemoglobinemia pode ser uma doença congênita ou pode ser uma doença adquirida e há alguns fármacos responsáveis por gerar essa doença, dentre eles os anestésicos locais do grupo amida. Já os anestésicos locais do grupo éster são metabolizados no plasma por uma enzima denominada colinesterase plasmática, gerando um metabólito que se chama PABA, ácido paramido benzoico, que foi muito associado à ocorrência de reações alérgicas, principalmente no passado. Em relação ao mecanismo de ação dos anestésicos locais, por meio desse desenho, nós vamos recordar como ocorre a passagem do impulso nervoso em um neurônio. Então, no desenho acima, nós vemos um neurônio em estado de repouso, cujo potencial de membrana se encontra bastante negativo no lado interno da sua membrana e bastante eletropositivo do lado externo. À medida que esse neurônio é provocado, canais de sódio se abrem. O sódio é um íon positivo, quando ele entra no neurônio em grande quantidade, ele inverte a polarização dessa membrana, tornando o seu interior bastante eletropositivo. Esse processo nós denominamos de despolarização. É quando ocorre a transmissão do impulso nervoso. E logo depois que há o influxo de sódio, há uma grande saída de potássio, que leva então à fase de repolarização do neurônio. Os anestésicos locais são bases orgânicas fracas, pouco solúveis em água. Por esse motivo, eles são formados por meio da reação com o ácido clorídrico. Vocês devem se lembrar que a reação entre um ácido e uma base resultará na produção de um sal mais água. Por esse motivo, nós frequentemente lemos na bula dos anestésicos cloridrato de lidocaína, por exemplo, que significa que é o sal resultante da reação do ácido clorídrico com a base da lidocaína. Então, nós vamos ler lidocaína HCl ou cloridrato de lidocaína, por exemplo. Essa reação nos mostra, então, a base do anestésico reagindo com o íon H+, denominado hidreto, que é proveniente, então, do ácido clorídrico, em equilíbrio com a sua forma ácida. O ácido é o doador do próton, então o ácido doa o H+, que reage, então, com a base. Nesse esquema, então, nós vemos um corte longitudinal de uma fibra axonal e a injeção de um anestésico na periferia dessa fibra. Então, quando o anestésico é injetado nos tecidos, a sua base livre, que é aqui representada como Rn, sendo a letra R representante de um radical orgânico qualquer, entra em equilíbrio com a sua forma ionizada, que é o RNNH+. Então, como nós já estudamos na aula de farmacocinética, a forma que não contém o íon, ou seja, a forma que não está polarizada, é a que é mais lipossolúvel e tem maior facilidade para atravessar as membranas biológicas. Então, a forma aqui apolarizada, lipossolúvel, atravessa a membrana do neurônio e no citoplasma desse neurônio novamente entra em equilíbrio com a sua forma polar, que é a RNH+. E essa forma polar, então, que se liga aos canais de sódio, fechando-os, impedindo então a entrada do sódio. Esse desenho nos mostra de uma forma mais detalhada como ocorre a ligação entre um anestésico local, por exemplo, a lidocaína, e o bloqueio da entrada do íon sódio.
Então, vocês podem ver aqui um corte transversal da membrana plasmática e um corte transversal também desse canal de sódio, que é composto por uma estrutura proteica que tem um poro aquoso no seu interior, por onde passa o íon sódio. A lidocaína, quando ela está na sua forma lipossolúvel, então ela atravessa a membrana do neurônio, passando para a parte interna da célula, e ali então ela se liga a um sítio receptor do canal de sódio, levando ao fechamento então de um portão, que nós denominamos de portão de inativação. Com isso, mesmo que o neurônio seja estimulado, o sódio não consegue entrar na célula. E você já sabe que a entrada do sódio ela é fundamental para que haja despolarização desse neurônio. Portanto, se nós bloqueamos a entrada do sódio, não ocorre a despolarização celular. E esse é o mecanismo de ação dos anestésicos locais. Lembrando então que os anestésicos locais são bases fracas, quando ocorre a acidificação do meio, por exemplo, quando há inflamação tecidual, há uma diminuição da eficácia da anestesia pelo aumento da formação das formas polares, ou seja, hidrossolúveis. Lembrem da aula de farmacocinética. Então, quando nós temos um fármaco que tem características básicas e ele é introduzido em um meio ácido, ele se ioniza bastante. E se ionizando, ele tem dificuldade para atravessar as membranas biológicas. O mesmo raciocínio pode ser aplicado quando ocorre a alcalinização, seja do meio da solução anestésica, que acelerará então o início de ação, aumentando a eficácia do anestésico local. Algumas propriedades clínicas importantes dos anestésicos locais são, em primeiro lugar, a potência, que é definida em termos do efeito alcançado em função da concentração utilizada, o tempo de indução, que é o tempo que decorre desde o momento que eu introduzo o fármaco nos tecidos até a instalação do efeito anestésico. E a duração de ação, que é o tempo que decorre desde o momento em que há a instalação do efeito anestésico até o seu total desaparecimento. O tempo de indução, então, ele vai depender de diversos fatores, dentre eles, da sua lipossolubilidade. E a sua lipossolubilidade dependerá do pKa do anestésico, que é uma constante de dissociação. Então, essa constante é definida como o pH em que 50% das formas daquele anestésico se encontram na sua forma apolar e 50% na sua forma polar. E também do pH do meio. Então, não é somente do pH do meio, porque a depender do pKa desse anestésico, nós teremos um diferente comportamento daquele fármaco em determinado meio. Para quem quiser conhecer mais sobre a constante de dissociação, indico estudar sobre a equação de Henderson-Hasselbalch. Bem, além disso, as barreiras anatômicas também podem causar uma dificuldade na instalação da anestesia, aumentando o tempo de indução. E isso depende muito da técnica, ou seja, se quem está aplicando anestesia local não tiver um conhecimento adequado de técnica, muitas vezes pode depositar o anestésico em um local muito distante do local alvo. E mesmo com uma grande lipossolubilidade, o fármaco precisa atravessar um grande número de membranas, de barreiras anatômicas, o que pode então aumentar o seu tempo de indução. Lembrando também da aula de farmacocinética, aqui, ao contrário dos fármacos que são administrados pela via oral, a absorção determina o término do efeito do anestésico local. Então, aqui nós vemos um corte histológico em que nós temos, então, vários feixes nervosos que são circundados por vasos sanguíneos.
e a absorção, ou seja, a entrada do anestésico local na corrente circulatória é que determina o término do seu efeito. Então, prestem bem atenção nesse detalhe, porque mais à frente nós falaremos das drogas vasoconstritoras, que vão então diminuir o calibre da vasculatura local, retardando a absorção do anestésico local, então aumentando a sua duração de ação. Atenção! Os anestésicos locais, eles agem em qualquer parte do sistema nervoso central e em qualquer fibra nervosa, determinando a abolição de tanto de funções autonômicas como funções sensitivo-motoras. Então, não conseguimos, por meio de técnicas, direcionar o anestésico somente para as fibras nervosas sensitivas. É muito comum que eles alcancem as fibras motoras. Por isso, o indivíduo que está anestesiado também pode ter prejuízo da função motora. Nas fibras periféricas, quando administrado, o anestésico local, em primeiro lugar, irá suprimir a atividade das fibras autonômicas e, em seguida, a perda de sensibilidade térmica, em seguida da dolorosa e, por fim, das fibras táteis e as fibras responsáveis pela transmissão da sensação de pressão. Bom, essas duas últimas, né, a supressão da percepção tátil e da percepção à pressão, elas dificilmente são totalmente abolidas durante um processo de anestesia local. Então, é comum, por exemplo, em pacientes muito ansiosos ou em crianças, haver uma confusão entre a percepção tátil, a percepção de pressão e a percepção dolorosa. Por isso é muito importante que o clínico saiba avaliar corretamente a instalação dessa anestesia. Bem, além da classificação química dos anestésicos, né, como eu mostrei para vocês anteriormente, daquela classificação como amida e éster, nós também podemos classificá-los de acordo com o seu tempo de duração. Então, nós temos os anestésicos que são considerados de curta duração, são aqueles anestésicos que dão uma duração não superior a 15 minutos, são todos aqueles que não têm um vasoconstritor associado. Então, eles podem ser utilizados, por exemplo, para injeção em tecidos moles quando da realização de sutura. Entretanto, para odontologia especificamente, eles não têm grande utilidade, porque eles se interferem demais sobre a duração da anestesia. E na odontologia, como nós temos procedimentos que são mais longos e que também são bastante dolorosos, nós precisamos de um anestésico que tenha uma duração de ação maior. Também a supressão do vasoconstritor interfere sobre a potência da anestesia. Então, a supressão ela interfere tanto sobre a potência quanto sobre a duração. Os anestésicos locais, que são considerados de duração intermediária, são todos aqueles, exceto a bupivacaína, que é o único que tem no mercado brasileiro, associado a vasoconstritor. Então, aqui nós temos a lidocaína, a mepivacaína, a prilocaína, a articaína, todos associados a um vasoconstritor qualquer, e nós vamos ver detalhes sobre os vasoconstritores na próxima aula. O único anestésico local que é considerado de longa duração e que existe no mercado brasileiro para odontologia é a bupivacaína. E ela vem na concentração de 0,5% com um vasoconstritor. Esses anestésicos locais de longa duração, eles têm uma indicação precisa quando nós temos procedimentos cirúrgicos mais invasivos ou mais demorados. O que determina a duração, né, de ação do anestésico? Então, são dois fatores. Em primeiro lugar, que é o mais expressivo, é a presença de um vasoconstritor. Em segundo lugar,
seria a taxa de ligação proteica que esse anestésico exibe. Isso significa o seguinte: qual é a afinidade que o anestésico tem com a proteína do canal de sódio no qual ele se liga. Então, alguns anestésicos têm um grau de afinidade proteica maior, né? Então, eles se ligam durante um tempo maior com o sítio receptor lá do canal de sódio, naquele portão de inativação sobre o qual falei com vocês anteriormente. Nesse desenho, nós vemos então a representação de um tubete anestésico empregado em odontologia. Então, em odontologia, nós sempre vamos encontrar dentro do tubete o anestésico associado ao seu vasoconstritor. Então, aqui nós temos um volume que é padrão, então cada tubete contém 1,8 ml. E aqui nós vemos então que esse tubete, exemplo, ele tem lidocaína a 2% associada à adrenalina 1 para 200 mil. E o que significam essas concentrações? A lidocaína 2% significa que nós temos aqui uma concentração do anestésico local igual a 20 miligramas para cada ml. Considerando que um tubete tem 1,8 ml, um tubete então contém 36 miligramas de lidocaína. Quanto à adrenalina, a concentração do vasoconstritor de 1 para 200 mil significa que nós temos 1 grama de adrenalina para 200 litros de solução, o que me dá uma concentração de 0,005 miligramas por ml. Então, considerando que um tubete tem 1,8 ml, um tubete contém 0,009 miligramas de adrenalina. Vamos falar rapidamente sobre alguns efeitos adversos sistêmicos dos anestésicos locais, ou seja, são efeitos que nós não desejamos ter na prática clínica, porque, como eu falei anteriormente, a definição de um anestésico local implica na sua aplicação circunscrita em uma região do organismo. Muito bem, mas como que nós podemos então observar efeitos adversos sistêmicos? A partir do momento em que essa concentração plasmática do anestésico ela se eleva rapidamente. Como isso pode acontecer? Bom, há 3 formas, né? Então, a primeira é a injeção intravascular acidental. Então, quando nós aprendemos técnicas para o emprego da anestesia local, nós sempre aprendemos a desviar dos vasos sanguíneos. Então, há recursos para tanto. Então, se nós inadvertidamente realizarmos uma injeção dentro de um vaso, nós vamos realizar o que nós chamamos de injeção em bolos, ou seja, nós vamos aumentar bem rapidamente a concentração desse anestésico no sangue. Como o anestésico é uma molécula muito lipofílica e pequena, ela rapidamente chega ao cérebro e lá ela atravessa a barreira hematoencefálica. Ela tem muita facilidade para atravessar essa barreira e chegando ao cérebro, então, se ligará às células do sistema nervoso central, provocando algumas reações que eu vou comentar com vocês no próximo slide. A outra forma, de se obter a concentração plasmática elevada é realizar a superdosagem, ou seja, se empregar uma quantidade de anestésico ou uma concentração acima do recomendado. Ou também em regiões que são altamente vascularizadas, e eliminando também o vasoconstritor, nós podemos levar a uma absorção muito rápida. Portanto, a utilização do vasoconstritor para nós é por uma razão também de segurança, além de aumentar a duração do efeito do anestésico local. Muito bem, então quais são os efeitos sistêmicos decorrentes de uma concentração plasmática elevada de forma súbita de anestésicos locais? São convulsões, seguidas de parada respiratória e de depressão cardíaca.
né? Mas são extremamente raros de ocorrer, desde que todos os parâmetros de segurança relacionados à técnica, à concentração, à quantidade injetada sejam observados. Então, aqui eu agradeço a sua atenção, deixo o meu e-mail à disposição para quaisquer perguntas.